Estamos agora no último tópico da nossa lição especial, maravilhosa. Temos aprendido muito, nossa atenção tem sido chamada para o tema da palavra profética de uma forma especial e que nós precisamos valorizar isto que o Senhor tem apresentado a todos nós. Nesse quinto tópico, nós vamos considerar valorizando o nosso libertador. Irmão Jairo, qual é o mais precioso livramento que Deus nos oferece? O mais precioso é da tentação. Então nós somos tentados constantemente, mas Deus ele promete que vai enviar o livramento, o escape daquela tentação. E Deus permite a tentação, Deus permite as provas, as aflições, a angústia, mas ele envia também o escape, né? Então Deus ele permite que muitas coisas ruins aconteçam na nossa vida, porque Ele quer administrar em nós a salvação. Então, para lapidar, para moldar o nosso caráter, para tirar coisas nocivas do nosso coração, então Ele permite as provas, Ele permite as aflições. Porque no momento da prova, é o momento que você faz um autoexame, não é verdade? Então você começa a pensar, olha o caminho que eu estava andando, eu estava desviando. Então, quer dizer, Deus teve misericórdia de mim. Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo comigo? Então, a gente começa a fazer um autoexame. E Deus também elimina no nosso coração o orgulho, porque o próprio ser humano, de uma forma natural, somos orgulhosos. Então, às vezes, o orgulho está prejudicando o poder da graça na nossa vida para a nossa transformação. Então, Deus permite as aflições, tentações, provas, para que a gente possa cair em si, como diz o ditado, cair a ficha, né? E fazer agora com que venhamos voltar para o caminho. O que aconteceu com Davi, né? Muitas vezes Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele desviava do propósito, né? Quando ele desviava do propósito, Deus pegava Davi, não, Davi, você tem que voltar para o caminho. Aí depois ele desviava de novo, aí Deus mandava uma prova, uma dificuldade na vida dele e trazia ele de volta. Então Deus vai administrando a sua salvação em nossa vida. Exato. Existem alguns pontos mencionados aqui na nota que eu quero trazer para a nossa reflexão nesse fechamento da lição. Diz assim: a meditação e a oração nos impediriam de nos precipitarmos inadvertidamente no caminho do perigo. Assim, seríamos poupados de muitas derrotas. Então, se dedicássemos mais tempo à oração, mais tempo à meditação, ao estudo da palavra de Deus, muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida não aconteceriam, né? Mais à frente, muitas vezes quando colocados numa situação difícil, duvidamos que o Espírito de Deus esteja nos guiando, mas foi a liderança do Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos leva à aprovação, Ele tem um propósito a cumprir para o nosso bem. Agora, falando de situações difíceis, de provações, muitos dizem assim, não, se você está com Cristo, você não tem provação, você não tem dificuldade na sua vida. Mas aqui nos chama a atenção que foi o próprio Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então, o Espírito de Deus sabe o que precisamos aprender, qual é a escola, qual é o curso que precisamos fazer para crescermos espiritualmente. E ele nos matricula na aula. E às vezes a aula é da aprovação, né? É difícil, mas nós já consideramos anteriormente a promessa da palavra de Deus, e é exatamente esse tópico, né? Interessante que... A promessa de que Deus não nos permite prova maior do que podemos suportar. Verdade. Sim. É interessante que uma vez um irmão disse assim para mim, irmão Jairo, quando as coisas estão dando tudo certo, né, eu fico preocupado, porque eu sei que alguma prova grande está vindo por aí, né? Aí ele diz assim, e quando vem uma prova, estou passando por uma situação difícil, alguns problemas, eu fico feliz, porque eu sei que coisas boas estão vindo por aí, né? Então, na verdade, a nossa vida é uma fase, né? Então, às vezes a pessoa está numa fase boa, depois Deus permite uma tempestade, depois vem a bonança, né?
e assim por diante. Nós precisamos entender que o plano de Deus, o propósito de Deus é a nossa salvação. E para que Ele possa nos dar a salvação, muitas coisas precisam ser tiradas. E às vezes precisa também Deus dar alguma coisa para que você possa apoiar, né? Então, ou seja, Deus que vai administrando a sua salvação na nossa vida. Exatamente. E um último pensamento, ainda falando sobre essa questão de provações, de tentações, provas, diz-nos assim: se olharmos para Jesus e confiarmos nele, invocaremos uma força que venceu o inimigo no campo de batalha, e ele abrirá uma rota de escape para cada tentação. Satanás não tem poder sobre nós. O poder de Satanás ele é limitado, vai até a marca ali estabelecida por Deus. Não vai além, a não ser que nós cruzemos essa marca, né? E falamos, estou aqui e faça o que tu queres, né? Aqui mencionando ao inimigo. Mas enquanto nós estamos no favor de Deus, seguindo o seu caminho, buscando fazer a sua vontade, Satanás não tem poder sobre nós. E ele abrirá uma rota de escape para cada tentação. É uma promessa maravilhosa essa para todos nós. Irmão Jairo, eu gostaria de fazer mais alguma consideração, fechando aqui este tópico e também essa lição. Então eu quero deixar as minhas considerações finais sobre essa importante lição. Essa lição vem trazendo um incentivo a todos nós a ter um conhecimento mais profundo sobre as profecias. Como no caso aconteceu com os apóstolos, com os discípulos, então eles ficaram desapontados, ficaram desanimados. Por quê? Porque eles não se atentaram para os detalhes da profecia. Né? Então é interessante que foi mencionado ali, no caminho de Emaús, sobre a questão da redenção de Israel. Então a interpretação que eles tinham era que Israel seria um império do mundo, seria um reino glorioso. Então o Messias teria esse propósito de tirar Israel da mão dos seus inimigos. Mas na verdade o papel do Messias não seria tirar a nação de Israel da mão dos inimigos, mas sim se tornar Israel sendo um testemunho para o mundo, né? Na pregação do Evangelho. Então, ou seja, eles deixaram de pregar o Evangelho, por isso que deixaram de compreender alguns detalhes proféticos e caíram na apostasia, né? Também até na incredulidade. Ou seja, nós precisamos entender que essa lição vem trazendo para nós esta mensagem. Ou seja, nós precisamos conhecer melhor, precisamos dedicar mais tempo ao estudo da palavra de Deus, para que possamos ter mais convicção. Né? Muito bem. Eu quero convidar você, internauta, você ouvinte, para que compartilhe conosco quais foram as principais lições que você compreendeu dessa lição. Escreva nos comentários no YouTube, enfim, na rede social, através da qual você está nos acompanhando, ou você que é ouvinte da rádio também, mande mensagem, compartilhe, mencione, olha, essa semana eu aprendi isso, essa semana eu aprendi aquilo. Vai ser muito interessante nós vermos o que você tem aprendido ao longo da semana, daquilo que temos considerado nessas lições maravilhosas e especiais que Deus tem nos enviado.